contam esses tempos como se fosse uma necessidade deles. Eles não tinham essa necessidade de contar esses tempos. É uma necessidade, nossa, terrestre. Por que eles não têm essa necessidade, Jartov? Porque eles são... E foi numa quarta-feira, lembro como hoje, próximo das 19 horas, quando eu estava entrando na igreja, eu vi anjos de joelhos, orando. Se anjos estavam orando, é porque tinha algo muito especial acontecendo. Assim eu julguei naquele momento. Isso aconteceu há 14 anos atrás. 14 não. Há quase 30 anos atrás. Faz muito tempo. E eu também nunca tinha contado para ninguém fora daquela congregação. Para entender essa questão, vamos parar um pouco e raciocinar. Vamos responder a essa pergunta: por que nós oramos tanto? Por que você ora tanto? Por que eu oro tanto? Por que nós oramos tanto? Você já parou alguma vez na vida para perguntar assim, para fazer essa pergunta? Para obter algum tipo de resposta? Oramos muito porque precisamos evoluir em todas as áreas da nossa vida. Nós temos esse desejo de evoluir na área da saúde. Temos o desejo de evoluir na área das finanças. Temos o desejo de evoluir na área de família. Temos o desejo de evoluir na área de casamento. Eu até inventei uma palavra, né? Conjugice. Orar pelo cônjuge, né? Cônjuge, temos o desejo de melhorar o nosso relacionamento com o cônjuge. Conjugice. Então, nós oramos porque nós não somos evoluídos. Estamos sempre querendo evoluir as áreas da nossa vida. É por isso que oramos. Sempre tem uma área que nós não evoluímos ainda. E por isso oramos. Sempre necessitamos de algo neste planeta. Mas e os anjos? Quando eu falo anjos, eu estou falando de seres evoluídos. Só para usar a linguagem mais acessível. E os anjos? Do que os anjos precisam? Se nós oramos porque nós precisamos de tantas coisas, então devemos perguntar: e os anjos? Por que eles orariam? Por que eles orariam? Eles precisam de saúde? Se você acha que... Coloca nos comentários. Você acha que os anjos precisam de saúde? Você acha que os anjos precisam de finanças? Você acha que os anjos precisam orar pela família? No caso, pela família deles? Você acha que os anjos precisam orar pelo casamento deles? Não. Os anjos não precisam de nada disso. Então, por que os anjos orariam? Lembrando que você pode fazer parte de um curso para aprender a ler hebraico. E esse curso, hoje, é a maneira mais fácil de você fazer isso. Aprender hebraico através do Salmo 91. Isso mesmo, lá aqui no nosso canal Pergunte a Jartov, você pode se tornar membro nível 1 do nosso canal Pergunte a Jartov
por apenas R$ 5 mensais. E os vídeos já estão te esperando. Basta que ainda hoje você se torne membro nível 1 do canal Pergunte a Jartov, tá bom? E você vai aprender a ler hebraico, não só dentro, mas também fora da escritura. Recado dado, vamos seguir com os nossos estudos. Bom, ainda nesse raciocínio, os anjos não são do planeta Terra, são de fora da Terra. Se você quiser traduzir a frase são de fora da Terra como extraterrestres, sabia que você está fazendo um bem terrível, porque de fora da Terra é extraterrestre. Não sei se você já parou para raciocinar isso. Os anjos não são do planeta Terra, os anjos são extraterrestres. Então eles não contam 24 horas, como nós contamos. Não contam assim. Porque 24 horas tem a ver basicamente com o nosso planeta. Se eles são de fora, eles não contam 24 horas. Também não contam 7 dias na semana. Tudo isso é uma contagem que diz respeito ao nosso planeta, como nós o conhecemos. Eles não contam esses tempos como se fosse uma necessidade deles. Eles não têm essa necessidade de contar esses tempos. É uma necessidade nossa, terrestre. Por que eles não têm essa necessidade, Jartov? Porque eles são evoluídos. Isso é uma questão de lógica. Eles são seres evoluídos. Nós não evoluímos ainda, então precisamos contar 1 hora, 2, 3, 4, 20, 21, 22, 23, 24 horas. 5, 6, 7 dias na semana. Eles não. Então, os anjos não oram. Não necessariamente oram. Então, por que eu vi anjos orando? Oração é uma necessidade humana, porque o ser humano precisa contar o tempo. O ser humano faz as suas metas, mas uma boa parte delas não são alcançadas porque o tempo para o ser humano termina. O tempo termina. E os anjos, não. Os anjos são seres eternos. Então o tempo para eles não termina. Então por que eles orariam? Se o tempo não termina. Eles podem fazer todos os tipos de metas e o tempo terá sempre para eles. Os anjos não precisam contar o tempo. Então, como foi que eu vi anjos orando? Como foi que isso aconteceu? Próximo das 19 horas, as luzes acesas, não tinha absolutamente ninguém na igreja. Quando eu entrei na igreja, que eu olhei para os bancos, aqueles bancos de madeira compridos, né? Compridos, grandões. Eu vi a projeção da sombra de um banco no banco de trás, que por sua vez, esse banco projetou a sua sombra no banco que estava atrás dele e assim sucessivamente. Mas naquela época, eu acreditava muito nos anjos. E eu queria muito ver anjos. Mas não eram anjos. Era a sombra de um banco sendo projetada no banco de trás. E esse também projetava no banco de trás, que projetava no banco de trás, e assim eu vi anjos orando. Naquela época eu não tinha esse raciocínio. Eu estava começando a minha caminhada na igreja. Hoje, entendendo mais sobre os seres evoluídos, eu nunca viria anjos de joelhos
orando. Ainda que você diga, não, mas os anjos intercedem, que não sei o quê. Mesmo assim, anjos não ficariam de joelhos orando. Se há uma intercessão, não vai ser assim. Porque eles têm o tempo a favor deles. E nós contra. Se você chegou até aqui, porque o assunto ficou bastante interessante e te ajudou a raciocinar, então não deixe de conferir se já é inscrito no canal. Caso você veja que não é, aqui abaixo do vídeo tem um botão inscrever-se. Você simplesmente inscreve-se. Sabe quanto custa? 0. O dedão também legalzinho que tem do lado também não custa nada. E ajuda outras pessoas a despertarem, porque esse foi um relato real. Eu passei por isso, mas de repente existem outras pessoas passando por esse mesmo caso ou outro caso semelhante e achando que são anjos. Você concorda comigo? Concorda? Você pode fazer um comentário abaixo. Nós somos impedidos pelo tempo nas nossas metas. Vamos colocar assim. Nós somos impedidos pelo tempo nas nossas metas. Isso tem a ver com o contexto, é óbvio, deste vídeo. Porque várias das nossas metas nós alcançamos. E eu espero que eu alcance todas as minhas. E espero que você alcance todas as suas. Compartilhe com o maior número de pessoas. E enquanto isso, vamos para dentro das nossas metas. E uma delas é voltar no próximo vídeo a ver você aqui. Tá certo? Muito obrigado pela sua visualização. Estaremos de volta então no próximo vídeo. Valeu. Shalom.